Olá, alunos! Eu sou a professora Renata e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da disciplina de iniciação à química, tá? Nós vamos entender o conceito de química e vamos iniciar falando um pouquinho da matéria. Não a matéria química, mas o que é matéria, tá? Matéria e suas propriedades. O que é matéria? Toda vez que a gente fala em matéria, a primeira coisa que vem na nossa mente é português, matemática, história, geografia, física, química, educação física. Mas não, matéria, em termos científicos, tem uma definição, tá? É tudo que tem massa, tá? E ocupa lugar no espaço. Exemplos: uma parede, um ser vivo, petróleo, um carro, uma planta, certo? Tudo isso é matéria, tá? Pois eles possuem massa e ocupam lugar no espaço. Tá? O que não é matéria? Movimento, por exemplo, de carros e pessoas não é matéria, e sim um fenômeno. Tá? Existem vários tipos de fenômenos que ocorrem com a matéria. Eu elenquei vários aqui para vocês. O ar pode ser comprimido, a água pode virar gelo, gelo pode derreter, entre outros. Tudo isso são fenômenos que ocorrem com a matéria, certo? Bom, eu falei em fenômeno, mas o que é um fenômeno? Tá? O Ronaldo, jogador de futebol, é um fenômeno, tá? No futebol, sim, mas em termos químicos, fenômeno é qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorre na natureza, ou seja, provocado experimentalmente, certo? Bom, exemplos de fenômenos: derretimento de uma pedra de gelo, o som do rádio, a imagem de televisão, uma folha da árvore caindo, fogo queimando uma vela, né, e assim por diante. Bom, existem dois tipos de fenômenos. Existem os fenômenos químicos e existem os fenômenos físicos. Fenômeno químico é todo aquele fenômeno que ocorre mudança estrutural ou de composição de alguma coisa. O exemplo aqui é a queima da vela, tá? A vela, antes de queimar, ela tem uma estrutura, depois que queima, ela tem outra, tá? E fenômenos físicos são aqueles que não causam alteração estrutural ou na composição, sim apenas só na aparência. Por exemplo, se eu misturar água e corante, ou se eu rasgar uma folha de papel, certo? Bom, quando a gente fala em matéria, nós temos que ter em mente alguns conceitos, como o conceito de corpo, que é uma porção limitada de matéria. Exemplo: se eu faço um cabo para um martelo, eu usei apenas uma fração, um fragmento de madeira, eu não usei toda a madeira do mundo. Tá? Ou se eu faço uma chave, eu usei apenas um pouco de metal. Tá? Então, eu usei um pedaço. Então, esse pedaço, esse objeto que eu fiz através de um pequeno fragmento de alguma coisa chamada de corpo. Tá? Cada matéria também pode ser chamada de substância. O que é substância? Substância é quando uma matéria ela pode ser identificada pelas suas qualidades. Tá? As substâncias são formadas a partir da união de moléculas, como é o caso da água. Tá? As moléculas de hidrogênio, dois hidrogênios de oxigênio se organizam, se arrumam e formam a molécula de água. Tá? A água, se ela estiver ao nível do mar e a temperatura de 30 graus Celsius, ela é líquida, ou seja, está no estado líquido. Ela é incolor, ou seja, não tem cor. Inodora, não tem cheiro. E insípida, não tem gosto. Tá? Então, essa é uma substância. Ela tem as suas qualidades, certo? Bom, a matéria ela pode se apresentar em três estados físicos: sólido,
líquido e gasoso. O sólido é quando as moléculas estão extremamente unidas e não tem movimentação. O líquido é quando essas moléculas não estão tão unidas e já conseguem se movimentar um pouco mais livres. E o gasoso, elas estão totalmente livres e podem circular em todos os lados em que elas se encontram, tá? Quando a substância ou a matéria está em um tipo de estado físico, ela pode mudar. Tá? Ora ela pode estar líquida, ora gasosa, ora sólida. Tá? Então, ó, quando as mudanças de estado físico ocorrem, elas recebem um nome. Quando a água... Eu vou estar sempre falando água, pessoal, porque é o exemplo mais comum, tá? Quando a água está no estado sólido, passa para o líquido, acompanha a seta aqui de cima, ó. De sólido para líquido, eu tenho a fusão, tá? De líquido para gasoso, eu tenho a vaporização. Cheguei no gasoso, eu vou fazer o caminho inverso. De gasoso para líquido, eu tenho a liquefação ou condensação. De líquido para sólido, eu tenho a solidificação. E ainda eu tenho a possibilidade de alguma substância sair de gasoso e ir para sólido sem passar pelo líquido, ou de líquido para gasoso, ou de sólido para gasoso sem passar pelo líquido. Esse processo é chamado de sublimação, tanto de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido sem passar pelo líquido é sublimação. Certo, pessoal? Bom, nos corpos sólidos, as partículas estão bem próximas umas das outras. Existe uma força de atração de grande intensidade entre elas. Elas têm movimentos apenas vibratórios. Ocupam em geral uma disposição regular, o que faz com que os sólidos apresentem uma estrutura bem organizada, tá? Por isso aquela rigidez. Essas 4 características relacionadas determinam que os sólidos tenham forma e volumes constantes, ou seja, não se alteram, tá? Nos corpos sólidos, as partículas ficam mais distintas umas das outras do que nos corpos sólidos, tá? Entre elas existe uma força de atração de pequena intensidade. Além da vibração, elas têm movimento mais livres que nos corpos sólidos. Não ocupam disposição muito regular, já que o movimento é mais livre, o que faz com que os líquidos não apresentem uma estrutura muito organizada. Então, essas 4 características fazem com que os líquidos tenham volume definido e forma variada, tá? O volume não muda e a forma pode ser alterada de acordo com o recipiente que ele se encontra, tá? Já nos gasosos, nos corpos gasosos, as partículas estão muito afastadas. Entre elas quase não existe força de atração. Além da vibração, elas têm movimentos bastante desorganizados e aleatórios. Elas vão para qualquer lado e qualquer direção. Não ocupam posição regular, já que o movimento é aleatório. Isso faz com que os gases apresentem uma estrutura desorganizada. Tá? Isso faz com que eles não tenham nem forma nem volume definido, certo? Bom, agora que a gente já conheceu o que é matéria, que ela pode se apresentar em diferentes estados físicos, que a gente já sabe o nome desses estados físicos, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Existem 2 tipos, as gerais, que são comuns a todas as matérias, e as específicas, que são específicas, como o próprio nome diz, para cada tipo de matéria. As gerais são extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Tá? E as específicas, cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou de agregação da matéria, condutibilidade e dureza, certo? Bom, as propriedades gerais. Extensão.
é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, tá? Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja de repouso, seja de movimento, até que uma força contrária tire daquele estado, tá? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medi-la, precisamos compará-la com uma medida padrão, o quilograma, por exemplo. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar. Se eu tenho um bloquinho em um espaço, eu não posso colocar outro bloquinho junto, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume reduzido quando submetida a determinada pressão, tá? Exemplo aqui, eu coloquei uma figurinha, você apertar o êmbolo de uma seringa contra o seu dedo, tá? Você vai conseguir comprimir até certo ponto, certo? Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar o seu volume inicial. Volto a falar da seringa. A hora que você para de empurrar, o êmbolo volta à origem, aonde ele se encontrava antes de você começar a empurrar, tá? Isso ocorre porque o ar tem essa capacidade de se expandir novamente, tá? Divisibilidade. A propriedade que a matéria tem de reduzir-se a partículas extremamente pequenas. A matéria vai se dividindo até não ser mais possível, mas isso são fragmentos extremamente pequenos que não poderíamos ver a olho nu. Tá? Indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída. Ela apenas é transformada de uma coisa em outra. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? E para nós terminarmos esse vídeo dessa nossa primeiro caderno, vamos falar um pouquinho das propriedades específicas. Como o próprio nome diz, específico é definido para cada tipo de matéria, tá? Vamos dar o exemplo da água. A água é incolor, inodora, insípida, certo? Então, isso são as características da água. Cada substância tem a sua própria característica, tá? Quais são as específicas? Cor, sabor, por exemplo, limão. Mesmo de olhos vendados, se alguém despejar limão na nossa boca, a gente vai conseguir identificar. Estado físico ou de agregação da partícula, se está sólido, líquido ou se é um gás. A dureza, quão duro é. Por exemplo, a dureza do talco, que é um mineral, e do diamante são diferentes. O diamante é extremamente mais duro que o talco. Tá? Condutibilidade, tá? Conduz bem eletricidade, não conduz bem eletricidade. O brilho, cada matéria tem o seu, cada substância tem o seu. E o odor também, tá, pessoal? Isso foi uma rápida explanação do que vocês vão encontrar no primeiro caderno de Química. Tendo dúvidas, pode procurar a mim ou aos outros professores, professor Sérgio, professor Eni, tá? Professora Madeline, que nós estamos sempre dispostos a ajudá-los, tá bom? Bom ano letivo para todos nós. Até a próxima.